E aí, beleza? Hoje eu decidi fazer um vídeo falando sobre a música Fire, do Hendrix. Na minha opinião, é a música mais fácil dele, mas tem alguns macetes que é bem de técnica de guitarra que eu acho que é interessante falar, que são coisas que também são usadas em várias outras músicas ali. Vou pegar ela e vou indo pedaço por pedaço ali pra gente falando sobre. Começa com um jogo de oitavas que ele faz aqui na... Ou seja, o que quer dizer com oitavas? A gente vai estar tocando essa nota aqui, que no caso seria um Lá bemol, e depois a gente vai estar tocando um Lá bemol também, só que 8 notas acima, então. E na guitarra tem essa coisa muito interessante, que são padrões de desenho que a gente pode estar repetindo. Então, uma oitava de Lá bemol, essas duas oitavas eu estou tocando assim. Se eu quero fazer isso em Ré, por exemplo, mesmo desenho de mão lá. Ou seja, a gente vai pular uma corda e vai pular uma casa e vai ter lá na corda terça a oitava dela acontecendo. Isso vai funcionar também pensando em corda 6 e corda 4. Ou seja, se a gente tem então uma nota na corda 6 ou na corda 5, a gente vai ter a oitava dela acontecendo pulando uma corda e pulando uma casa. Ó, vou chegar bem perto aqui para conseguir mostrar. Seria esse desenho. Por que falei então corda 6 e corda 5? Porque a partir da corda 4, a gente vai ter uma mudança de padrão aqui. Tá? Então a corda 2, que seria a corda Si, ela tem uma mudança de afinação que acontece a partir daqui. Tá. Depois volta ao normal, depois volta uma ideia de intervalos de quarta, né? A gente tem quarta, da Mi para Lá, quarta da Lá para Ré, quarta também do Ré para o Sol, e do Sol para o Si a gente muda esse padrão, a gente tem agora uma terça, certo? Depois do Si para o Mi, também quarta, tá? Quarta, terça, quinta, né? A gente pode entrar em outro vídeo aí em detalhes, mas o que acontece? A gente tem simplesmente, né, a gente vai pular 4 notas, dá para contar nos dedos. Então, a primeira que eu falei ali na Mi e Lá, a gente vai ter Mi, Fá, Sol, Lá. Então, agora eu sei que essa é a quarta. E assim por diante. A terça lá do Sol, que era a corda 2, né, vai ser Sol, Lá, Si. Depois, claro, a gente pode entrar no mérito se é terça maior, terça menor, quarta aumentada, né? Quarta justa, mas só para tu saber por que existe essa quebra de padrão ali, tá? Então, pensando agora de novo em oitavas, né? A gente vai ter a partir da 4, para pegar então a oitava dela, né? A oitava da frente, uma oitava acima, a gente vai ter que pular, mesma coisa, vai ter que pular uma corda, que seria a corda 3, portanto, né? E na hora que a gente for pegar a corda seguinte, que já é essa altura a corda 2, a gente vai ter que fazer essa compensação. Em vez de pular uma casa, a gente tem que pular 2 casas. Justamente por essa mudança de afinação lá em cima, certo? Então, ó, se eu for tocar naquele outro padrão, né, das cordas 6 e 5, vai ser intervalo de sétima maior agora. Aqui em cima, oitava. Quando for para as cordas 3 ali, né? Qualquer nota da corda 3, se eu quiser a oitava, vai repetir esse desenho que eu fiz agora anteriormente. Tá aqui ele, ó. Tem aquela do Eric Johnson aqui, né? Lembrei aqui quando eu toquei esse Ré com oitava. Tá. Então, no caso, o Hendrix aqui, como ele fez isso com a nota mais grave na corda 5, o primeiro padrão é aquele, ó. Então ele pega essa casa 11 da corda 5, a oitava dela, então na casa 13 agora da corda 3, e vai fazer um ataque agora descendo meio tom, ou seja, descendo uma casa. E aqui vai acontecer já uma coisa interessante também de técnica de guitarra, é um slide. Só que é um slide que ele não está mirando uma casa específica. Aqui ele está mirando, que nem eu digo assim, um slide pro infinito, né? Porque ele faz isso aqui, ó.
e mata o som. Diferente se eu fosse fazer um slide mirando na casa 5, por exemplo, num Ré. Isso aqui já seria um slide realmente bem objetivo para aquela nota específica, né? No caso o Ré aqui. Mas não, ele faz e mata o som. Tá? Então, na sequência ele já faz também mesma ideia de oitavas, esse iniciozinho vai ser todo usando esse recurso. Vai ser um slide agora sim com um alvo específico, que é pegando casa 8 e 10, slide para as casas 10 e 12. Ó. Tudo isso nas mesmas cordas que a gente está usando. Agora a gente vai migrar para a corda 6 e 4, né? Pensando sempre nesse jogo de oitava. E aquele slide para o infinito. Certo? Então ele vai repetir isso na sequência, né? Muito simples, por isso que eu digo que acaba sendo uma das músicas mais fáceis do Hendrix. É curta, o solo também não é muito complicado, tá? Pensando assim, como é que ele escolheu essas notas? Eu fiquei pensando, né? A minha conclusão é que ele estava pensando na pentatônica, lembrando então que a pentatônica é uma das escalas mais comuns, assim, principalmente no rock, na guitarra, né? Seria uma pentatônica de Ré menor, tá? Pentatônica de Ré menor, então só refrescando a memória. Beleza, bem tranquilo. Daí a gente vai pensar na penta de blues, né? Que a gente vai adicionar uma quarta aumentada ou uma quinta diminuta. Isso aqui, ó, essa nota. Essa nota aqui é justamente nossa primeira nota da música, né? Então por isso que eu fiz essa relação. A música ela tá em Ré e é comum, na verdade, no blues e no rock também, mas mais no blues, usar uma pentatônica menor em cima de uma tonalidade maior, tá? Então a relação que eu fiz foi essa. A gente vai estar, principalmente o refrão, né? Na hora do refrão, ele é um Ré maior ali. Então essa nota, essa blue note aqui, né? A gente tem dois tipos de blue note que são comentados, né? Que seria essa da penta blues e depois aquele bend de um quarto de tom, tá? Mas vamos chamar ela de penta blues agora. Então essa nota aqui. Depois a gente vai fazer esse Fá que também está na pentatônica, ó. Só que no bloco 5 ali. Tá. E depois vai resolver no Ré. Então percebe que ele vai construindo uma tensão ali. E no momento desse Ré é como se fosse uma resolução. É uma resolução, né? Com aquele slide ele ainda dá mais um tempero pra coisa, né? Então, essa primeira parte ele vai estar fazendo esses dois recursos. Ele vai estar usando esses dois recursos. Que é as oitavas. E são, né, esses slides, tipo, tanto pro infinito quanto aquele mirando ali, né? Nesse momento da casa 8 para 10, né? E com as suas oitavas respectivas, tá? Eu vou tocar agora não usando as oitavas pra gente comparar, né? A gente vai perceber ainda mais nessa época que a guitarra ainda estava num desenvolvimento com o Hendrix. Com certeza a guitarra teve aquele boom, né? Tipo, de técnicas e possibilidades que ele acabou aplicando ali. É só a gente escutar as músicas contemporâneas, né? Tipo, realmente escuta ali o que os Beatles estavam fazendo, que já tinha um avanço também, e antes até, a gente percebe muito claramente que ele e o Jeff Beck estavam realmente à frente, né? Então, eu vou tocar só usando uma nota, não usando a oitava. Ou ainda, né? Legal, tudo a melodia é a mesma, né? O senso melódico é o mesmo, mas não tem a mesma força. Tá, então muito bem empregado esse recurso, né? Tá, na sequência, mesma ideia ali, né? De slide. Essa parte eu considero que ela tá um pouco mais livre, né? Aqui também tá na pentatônica, né? A gente tá pegando aqui, ó. Casas
da corda, casa 12 da corda 5, casa 10 da corda 4 e casa 12 da corda 4 também. Digitação ali, né, dedo 3, pensando sempre, tipo, né, aquele passo à frente de tal, o que eu vou tocar depois, então isso é importante. Se eu fosse tocar algo nessa ideia aqui, ó. Bom, esse 12 aqui eu vou estar tocando agora com o meu dedo 1. Mas se eu vou tocar casa 10 depois, então eu vou usar meu dedo 3. Né? E assim vai ser durante o verso todo, né? É ali que vai. Também um riff, aquele jogo ali, né? Pensando na quinta, na sétima menor e no próprio tom da música ali, né? Sempre pensando nessa ideia de tensão e resolução. Aqui também acontece isso, né? Resolução. Claro que a gente vai matar essa nota, né? Ela não vai ficar soando tanto. Mas isso também cabe, né? Exagerando um pouco aqui, saindo um pouco. Ligados, né? Remeron Poff. Ao vivo ele vai fazer isso de diversas formas, assim, né? Não é algo que precisa ser exatamente tocado desse jeito, mas é bom manter, né, tipo, a ideia melódica ali. Tá, então, verso é isso, a gente vai seguir, vai chegar naquele momento pré-refrão ali, que vai ter ali, aqui sim vai ter uma liberdade, né, deixa eu encontrar aqui a nossa área. Então ele vai ter alguns bends ali, ó. Ou seja, tá, a gente ainda vai estar nessa ideia de pentatônica. Tá, a gente vai estar pensando agora em casa 13 da corda 2 e casa 12 da corda 3. É isso aqui não. A gente vai ter... Daí o que acontece? Aqui já são os bends, então, né? Mais uma técnica. O bend nada mais é do que a gente pegar uma nota aqui, tocar ela e esticar a corda, né? Até mudar o tom dela. A gente vai ter bends de meio tom, de um quarto de tom, que nem eu falei, aquela blue note que muita gente fala, né? A gente vai ter um tom e meio, dois tons e meio. Enfim, nesse caso aqui a gente vai fazer, claro, ainda vale aquela liberdade, mas a gente vai estar mantendo, né, alguma coisa de característica também aqui, até porque ele vai variar ao vivo, mas ele é ele, né? Vamos dizer. Vamos fazer um bend de um tom inteiro. Como é que eu sei quando é um bend de tom inteiro e meio tom? Bom, tem algumas maneiras. Vou tocar notas separadas para ficar mais perceptível, né? Meio tom, né? Uma casa. Tom inteiro. Ou ainda usando a corda de baixo. Nesse caso aqui, um tom inteiro. Se fosse pegar meio tom, afinou. Claro que com o tempo a gente vai treinando nossa percepção, então fica mais fácil de entender isso. Vai pro refrão. Aqui no refrão o que acontece? A gente vai estar usando o sistema Kaged, né? O que é o sistema Kaged, gente? Claro que eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque senão vai ficar, né, muito grande o vídeo. Mas o sistema Kaged é tu pegar um formato de acorde e que tu consegue replicar ele ao longo do braço da guitarra. Por exemplo, esse Kaged que a gente está usando aqui é o de Mi maior. Se a gente for fazer o acorde de Mi maior, é isso aqui. Vai aparecer de um jeito aqui mais tranquilo. Ó, dedo 1, casa 1 da corda 3, dedo 3 na casa 2 da corda 4, dedo 2 na casa 2 da corda 5. No caso aqui, como a gente já não está contando com as cordas soltas, né, as cordas 6, 2 e 1, a gente vai ter que compensar ela fazendo, nesse caso aqui desse Kaged, uma pestana, né? Se eu fosse fazer o Kaged mesmo como é isso aqui, ó, usando pestana no dedo 1 e fazendo a mesma relação aqui, ó. Vamos pensar nisso aqui como se fosse meu dedo, né? O nut aqui como se fosse meu dedo. Então,
Agora, no Hendrix aqui, no caso dele, o que ele fez? Ele usou o polegar, olha só que interessante, o polegar para tocar o bordão, a corda 6. Logo quando eu comecei a tocar essas músicas, eu lembro que eu tocava assim, mas eu vi que aconteceu um monte de movimentação embaixo e eu ficava pensando, tá, mas como é que ele está conseguindo fazer essa, essa dinâmica toda, né? Então, daí eu vi, eu não sei se foi algum vídeo dele que eu vi, tá usando o polegar ali, que é uma coisa, inclusive, até que, se fosse pegar na técnica mais ortodoxa, nem é permitido, né? A questão do dedo muito mais para trás, aqui no meio, né? Que vai ter momentos que é interessante de manter isso, mas nesse caso, a gente quer usar ele como apoio. O que acontece aqui? Daí a gente vai abafar essa corda 5, pode ser tanto com a ponta do dedo 3 quanto um pouquinho do dedo do polegar, ainda vai depender também do tamanho de mão e tudo, né? Ó, corda 5 abafadona ali. Tá. Daí, dedo 3 na casa 12 da corda 4, dedo 2 na casa 11 da corda 3 e pestana com dedo 1 na casa 10 das cordas 2 e 1, tá? Isso aqui, ó. E daí vai entrar essa coisa dessa movimentação, ó. Com o dedo 4. Claro, porque se eu tava antes aqui, ó, meu dedo 4 tá ocupado fazendo, né, tocando ali o acorde, fazendo aquele formato junto. Agora, se eu faço isso aqui, não. Esse dedo 4, ele tá livre ali, ó. E daí no refrão dessa música, ele vai estar tocando esse Ré, que essa altura já é um Ré. A gente pode bater todas as notas que vai formar a tríade de Ré, né? Ou seja, ali, Ré, Fá sustenido e Lá. Tônica, terça e quinta, né? E adicionando esse dedo 4 aqui, ó, na casa 12 da corda 1, a gente vai ter a nona. Seria um Ré com nona, um Ré A de um Ré A de 9, né? Que nem aparece em alguns lugares também. E é mesmo desenho que nem eu falei, né? O formato Caged, a gente pode estar empregando, né, esse formato ao longo do braço, que só vai mudar o acorde. Aqui a gente tem um Ré e aqui a gente tem um Dó. O mesmo desenho, ó, percebe que a minha mão só muda a posição, mas o desenho mantém. Então não é nem o caso que às vezes eu vejo o pessoal fazendo, que está iniciando. Tocou aqui, ó, tira a mão, tô exagerando, né? Tira a mão e vai montar o acorde de novo. Não, aqui, ó, tá pronto. Que nem é depois, né, na ponte lá. A gente vai para um Lá, sempre nesse Caged de Mi. Lembrando, o Caged de Mi é o formato, não acorde. Aqui eu estou empregando o formato de Mi no Caged, né? O Caged é estranho de falar. Mas tá aqui, ó, o formato de Mi, só que agora fazendo o acorde de Ré, fazendo o acorde de Dó, fazendo o acorde de Lá. Tudo maior, né? E se eu faço isso aqui, com o dedo 4 na corda 1 ali, ó, eu tenho a nona. Na hora do Dó também, mantendo essa relação, né? Nona, Dó com nona, Lá com nona, entende? Então aqui ele vai estar brincando com isso, ó. Beleza? Então, claro, eu não vou dizer assim, toca 2 vezes tal coisa e depois faz. A gente pode até entrar nesse detalhe para fins assim, tipo, vamos controlar o que a gente está fazendo e se a gente consegue memorizar tudo e tal. Mas eu acredito que é muito mais uma coisa espontânea, a gente sabe o formato, a gente sabe como empregar a técnica e vai distribuindo isso, né, dentro da linguagem também do rock ali, né, da música e tal. Então, mais do que eu ficar pensando quantas vezes para lá e para cá, não. Inclusive minha mão direita, né, que é um fator importante, né, vocês podem ver que eu tô mantendo ela usando também como um andamento, né? O andamento está sendo colocado aqui com essa minha mão que não está parando nunca, assim, né?
Também não é aquela coisa, né, tipo, tentando adivinhar com ela. Não, minha mão tá constantemente, e daí tem vezes que eu ataco as cordas, vezes que eu passo com a minha mão batido por elas, né? Fez isso, tá tocando o refrão da música, né? Não tem mistério, tá? A gente vai ter isso, daí repete o verso, vai repetir a mesma coisa ali. Claro que a gente pode ter essas variações, vamos assistir os vídeos dele ao vivo tocando, a gente vai ter várias possibilidades, né? Mas tudo dentro aqui, mano. Só aqui eu já fiz algumas variações. Vai exagerar? Não vai exagerar também, a gente tem que ter um bom senso ali, beleza? Mas tem possibilidades, né? Daí vai chegar aquele pré-solo, né? Aquela ponte lá, que a gente vai fazer justamente que ele fica falando algumas coisas em cima ali, né? Daí aquele momento que dá aquela sensação de mudança de tom, ó. E vai entrar o solo. Aquilo que eu fiz, né? Lembrando, Ré, Dó, Lá, volta pro Dó, tá? E vai entrar o solo. Daí o solo é muito massa. O solo é simples, né? Mas ele é muito bem colocado. Daí quando entrar no solo, a gente vai estar migrando agora para um Mi. A gente vai estar fazendo, se eu fosse tocar a base, digamos, né? Chegou ali. Seria até um power chord ali, não. Ficaria mais enxuto ali. Power chord, mais uma questão. Tem essa ideia também de migrar ao longo do braço da guitarra, né? Só que percebe que diferente do acorde usando as primas, né, as primeiras cordas ali. Ó. Ele dá uma ideia de mais pesado, né, mais forte mesmo, assim. A gente migraria nessa hora do solo, então, o que o baixo está fazendo, né? A gente vai para a pentatônica agora de Mi. A gente sobe tudo um tom, né? Como é que eu vou fazer esse bend? Tanto com o dedo 3 quanto com o dedo 4. Lembrando que o dedo 4 eu estou usando muito mais por causa da digitação da pentatônica. Mas pode ser o dedo 3, a gente vai ter mais força ali. Mas o mais importante é, a minha mão, ela vai girar nesse sentido assim, ó. Não é nem tanto o dedo, né? Fazendo o movimento de bend, é mais aqui, ó. E um vibrato ali, né, que ninguém é de ferro. Mesma ideia, movimento circular da mão. Também com essa ideia de resolução, vocês podem ver que existe uma tensão nesse bend do Ré pro Mi. E aqui a gente resolve, dá uma sensação realmente de repouso, né? Aqui a gente vai imprimir uma tensão, daí começa igual, né? Com os bends ali na casa 15 da corda 2. E o bend agora vai migrar para a casa 14 da corda 3. Quase como uma resposta àquela casa 12, né? Aqui a gente está fazendo aqui na casa 12, Sol. E aqui a gente começa no Lá e o bend a gente acaba tocando um Si. Benzer como uma resposta àquela nota Sol ali na casa 12. Depois vai repetir isso, essa ideia. De novo. E depois vai meio que misturar as coisas, né? 15, bend. O ponto central, né, desse solo todo é começar com um bend, chegando nesse Mi, a corda 2, casa 15. E aqui a gente vai fazer o bend na 14, 2 bends para chegar no 12. Então
todo ele. Beleza? Então, o que está acontecendo aqui? Pentatônica e os bends, né? E quando a gente está fazendo a resolução. Isso que é mais importante. Agora, vou fazer o bend 3 vezes. Podemos decorar isso, com certeza, né? Mas o mais importante, de fato, é a gente passar aquele sentimento de... saber onde está começando, quais notas tu pode estar usando, quais notas a gente pode estar usando como passagem, né? Até que a gente não usa nenhum cromatismo, não usa, né, notas fora da escala, mas poderia, né? E qual momento a gente está fazendo essa conclusão daquela frase ali, né, daquele momento ali, daquela ideia musical, né? Ó, resolução. Aqui eu estou gerando uma certa, né, tipo, conclusão, mas é uma conclusão que dá uma ideia que não terminou ainda, né? Aqui a gente tem mais essa sensação de, tá, tô concluindo uma ideia. Depois repete, né? Também a suspensão, né? E conclui, né? Então, mais do que decorar quantos bends eu vou dar na 15, quantas vezes eu vou tocar o 12, eu faria isso, né? Eu vou decorar ali qual é a escala, quais são as notas da escala, vou fazer o bend, vou passar essa intenção, né? Porque acaba sendo uma intenção ali, tipo, intensa, uma dinâmica alta nesse momento da música. Vou entender qual é a escala, até porque se eu esqueço, né? 3 vezes o 15, não, vou ir pela sonoridade e pelo qual é a ideia da música, né? Claro que isso a gente vai adquirindo também com a experiência de estar escutando várias músicas, está tocando, está testando, erro e acerto, né? Normal. Tá resolvido. Tem versões aí dessa música, né? O Red Hot fez versão. Bom, se botar no YouTube aí vai ter milhares de covers, né? E não necessariamente a gente tá tocando igualzinho, né? A gente tem que pegar assim a ideia, a linguagem do que é e fazer do nosso jeito também, né? Daí depois, claro, vai chegar de novo no... né, o mesmo riff da introdução, então seria uma reintro, né? A gente vai estar reapresentando a introdução. Vai fazer mais um verso, lá, mesma coisa, mesma ideia que a gente já viu. Refrão também a gente pode manter, né? E daí no final vai ter essa mudança de tom também, que é o mesmo do solo. A sensação que dá dessa música é que eles realmente quiseram fazer uma música que fosse curta para, na época já existia esse conceito assim, para tocar no rádio tem que ser curto e tal. Claro, um outro momento, né, um outro contexto, mas vale ressaltar isso, o Hey Joe também, né, nessa mesma ideia, eles fizeram nesse sentido, mas tu vê, música com solo, com riff, né, psicodelia, né. Então lá no final a gente vai ter aquele outro, né, o outro que vai aparecer escrito em muitos lugares. A gente também vai ter essa mudança de tom, que nem eu falei, e os bends vão estar aparecendo nessa mesma penta aí, né, 15, muito bend na 15. Com a diferença daí justamente nesses momentos de conclusão da ideia, né? Então, ela vai acabar no fade out, né, a música, então a gente até pode estar improvisando mais, inclusive, dentro desse contexto aqui, pentatônica e bends, né, pensando nessas resoluções. No final ainda tem uma casa 10 na corda 3 ali.
fade out, né? Aqui é até onde vai, assim, que a gente consegue escutar realmente. Mas se for pegar ao vivo, né, ele vai ampliar essas ideias também. Já tem bastante técnica acontecendo nessa música. São trechos curtos que se repetem, os conceitos se repetem durante a música também, mas é preciso dominar essas técnicas, né? Isso vai ajudar muito, assim. Então a gente vai ter ali as oitavas, que aparecem na introdução e depois lá no meio também na reintro. Aí a gente vai ter aquela ideia de riff de pentatônica. Os acordes em caged usando o polegar, adicionando a nona, um padrão, né, que a gente viu que pode se repetir em qualquer lugar do braço, Ré e Dó, depois o Lá, os bends, pensando sempre nesse jogo aqui de mão, né? E, claro, dentro disso a gente consegue estar improvisando e fazendo variações disso, né? Com certeza, se não precisa ficar restrito ao que está na gravação, até porque ele fazia diferente ao vivo, certo? Então, na sequência, vou pegar alguma outra música, vou fazer a mesma coisa e espero ter ajudado um pouquinho mais a entender, né, esses macetes que ele acaba fazendo ali e tal, né? Feito, valeu!